Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da disciplina de Matemática Financeira. Então, dando continuidade à nossa saga de resolução de exemplos, nessa aula 20 não será diferente, a gente vai resolver mais um exemplo. Vamos aí, nosso exemplo de número 18. Um capital de R$ 10.500 rendeu R$ 1.225 de juros. Sabendo que a taxa de juro contratada foi de 42% ao ano e que a aplicação foi feita no dia 20 de janeiro de 2016, qual a data do vencimento? Então, aqui, o que ele pede para a gente está em forma de pergunta. Lembra lá do início do curso, Qual a data do vencimento? Então, se ele quer data, ele está falando que em prazo, em período. Porém, ele quer a data, ele não quer saber quantos dias, quantos meses, quantos anos. Ele quer saber a data. Então, ele nos dá uma data, que 20 de janeiro de 2016, e pede qual vai ser a data aí do vencimento dessa aplicação. Legal? Vamos ver o que nós temos então de informação no exercício aí. Nós temos 10.500, que é o valor presente, que é o valor do capital, 42% ao ano, que é a taxa, o juro de 1.225, e temos ainda uma nova informação, que é uma data, que o exercício nos dá, que é de 20 de janeiro de 2016. Oportunamente, a gente vai trabalhar com essa data aí, para saber qual é a data do vencimento. O passo 3, nós já sabemos também que o prazo levará a mesma unidade da taxa. A taxa aqui está uma taxa ao ano, isso daqui então vai refletir aqui. Porém, a gente precisa ter atenção, por quê? Porque como ele quer que a gente calcule data, ele deu uma data e ele pede a data do vencimento. Então, sempre que a gente tem uma data e vai calcular uma outra data, o ideal é que entre essas duas datas a gente saiba o número de dias que compreende entre essas duas datas, e não o número de anos. Então, aí por isso aqui que eu chamo a atenção, porque se a gente seguir o fluxo do exercício, a gente vai encontrar aqui um prazo em anos, e aí isso não nos interessa, porque a gente está trabalhando com datas. Então, fica mais uma dica aí, para você fazer uma anotaçãozinha, passar aquele marca-texto, e sempre que estiver trabalhando com datas, o ideal é calcular o número de dias entre essas datas aí. Ok? Então, o quarto passo é a aplicação da formulinha aí, que já é de nosso conhecimento. Então, vamos lá. Então, o passo 2, são as informações que a gente extraiu, que deve ser substituída no passo 4. Então, o que nós temos aqui? Nós temos valor presente, nós temos aqui taxa, e nós temos aqui juro. E o prazo, na realidade, é uma data, mas é o N, é o que a gente está procurando. Então, vamos substituir. O que nós vamos ter, então? 1.225 igual a 10.500 vezes 0,42 vezes N. De onde que saiu 0,42? 42 dividido por 100, Nessa altura do campeonato, a gente já sabe que toda taxa, para ser inserida numa fórmula, tem que ser dividida por 100. E, bom, como nós queremos o N, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir ambos os termos, aqui ambos os lados, por 10.500 vezes 0,42. Fazendo isso do lado direito, a gente vai chegar no valor 1, e 1 vezes N é o próprio N, e do lado de lá nós vamos ter o 1.225 dividido por 10.500 vezes 0,42, que não há necessidade de fazer nesse momento esse cálculo, porque HP vai nos auxiliar. Então, vai ficar desse jeito, 1.225 dividido por 10.500 vezes 0,42 igual a N. Então, como é que a gente vai proceder? A gente já sabe, Da esquerda para a direita, os números do primeiro para o último. Chegou no último número, volta da direita para a esquerda com as operações da última para a primeira. Então, a gente tem 1.225, Enter, 10.500, Enter, 0,42, o que? Chegou no último, a gente não põe Enter, volta com a operação. A operação vezes, depois a outra operação é dividido. Porém, nesse momento nós vamos ter um prazo ao ano. E prazo ao ano para a gente não interessa, porque a gente está trabalhando com data, a gente quer descobrir uma nova data. Então, o ideal é que a gente calcule o número de dias. Então, como é que a gente calcula o número de dias? Pega esse resultado que está no visor da HP, multiplica por 360, que é o número de dias que a gente tem em um ano. Então, eu faço 360 vezes. Pronto, aí sim, a HP vai me dar o número de dias
né, desse exercício que vai ser utilizado para a gente achar a data que a gente está procurando. A outra maneira de resolução para chegar nessa mesma quantidade de dias é aquela que a gente já vem também executando. Primeiro eu calculo parênteses, ou seja, 10.500, enter, 0,42 vezes. Coloco 1.225, porém a gente pede para inverter, porque ele tem que estar aqui antes, né, do resultado dessa multiplicação. Então a gente aperta x maior ou menor do que y, né, essa teclinha x maior ou menor do que y. E depois, agora sim, a gente tem condição de apertar a tecla de dividir. Feito isso, a HP vai nos trazer o número de dias que a gente está procurando, né? Lembrando aqui também, claro, que tem que multiplicar por 360, que nesse momento, quando eu dividir, ela apresentou apenas o resultado em ano. Como nós estamos querendo o resultado em dias, a gente também multiplica por 360. Né? Feito isso, então, a gente vai ter aqui um resultado de 100 dias. Então, a gente já tem a data de 20 de janeiro de 2016 e tem 100 dias, né? Quando que vai cair qual vai ser a data do vencimento? Eu posso pegar esses 100 dias, abrir um calendário e contar um a um e vamos ter um trabalho danado. Mas nós temos o recurso da HP que ela vai facilitar nosso trabalho, né? Então, como é que fica? Nós temos 100 dias, né? Como descobrir, então, a data que estamos procurando? Antes de fazer o cálculo para saber a data, é importante saber se sua calculadora está no visor com a marcação DMY. Lembra que a gente já viu exemplos anteriores. Caso ela não esteja, você aperta o G4, que aí vai aparecer o DMY aqui, ó, no visor da sua calculadora. Importante que até o ideal é que ele fique aí sempre, que ele não vai nos atrapalhar, né? Em nenhum cálculo, exceto no cálculo de data. Caso ele não esteja, ele vai nos atrapalhar no exemplo como esse que a gente está resolvendo, procurando uma data. Bom, tendo DMY, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar com a data que o exercício nos traz, 20 ponto, lembrando, né, dos exemplos anteriores, que a gente só coloca o ponto entre o dia e o mês, né? Entre o mês e ano não vai ponto. Então, 20.01/2016, tudo junto, enter. Nós calculamos 100 dias, então a gente põe 100G, G porque a gente vai chamar uma função, né, uma função azulzinha de uma determinada tecla. E a gente vai apertar a tecla CHS. Aqui embaixo a gente nota que está escrito date, ou seja, data, qual data, né, que vai aparecer a partir da primeira data inserida e a quantidade de dias aqui inserida. Então, qual é a nova data? Né? A nova data, então, é 29/4/2016. Né? E vai ser uma sexta-feira. Mas por que sexta-feira, Carlos? Porque você pode notar no canto direito da sua HP vai ter o número 5. E esse número 5 corresponde ao dia da semana. Tá? A HP começa segunda-feira no número 1. Né? Então, se aparecer 1 é segundo, 2 é terça, 3 é quarta, 4 é quinta, 5 é sexta, o 6 é sábado, o 7 é domingo. Então, além de ela te dar a data, ela fala qual dia da semana que caiu aquela respectiva data. Legal, né? Interessante. Isso a gente vai praticar em exercícios, em outros exemplos, e em alguns exercícios futuros aí. Ok? Tranquilo, né? A gente se vê no próximo.